É isso aí, pessoal. Começando mais um IVPcast. Que honra, que alegria ter todos vocês aqui com a gente. Você tá tudo bem? Tomara que esteja. Conte pra gente aqui, né, no nosso bate-papo, no nosso chat aqui, da onde você é, como que você está. E olha, hoje nós temos um convidado, do jeito que eu vi aí, pessoal, tem um conteúdo muito bacana, fala sobre dinheiro, sobre finanças, planejamento e muito mais. A expectativa é maravilhosa, é grande. Vamos lá, então vamos falar com ele então aqui, chegando para conversar com a gente aqui, Ozzy Oliver. Isso. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. É muito bom estar perto de vocês. E você que está nos acompanhando, espero que agregue bastante valor também na vida de vocês, porque é um conteúdo muito interessante. Então, muito obrigado pelo convite e espero agregar valor para você também. Que bom, que bom. Eu tava olhando nas redes sociais dele, é muito bacana, mas vamos falar isso depois, né? Dá só um ar aqui pra turma. Meu queridão, pois é, mas e aí? É daqui, da onde que é? Nasceu em Caldas Novas? Como é que foi sua infância? Eu tenho 34 anos, nasci em Caldas Novas. Em 2019 fui embora a trabalho e voltei agora em 2025. Passei 6 anos fora, sou daqui mesmo. Meus pais são da Bahia, mas vieram pra cá quando Furnas trouxe, a Odebrecht e tudo mais, trouxe. Eles vieram junto e eu nasci aqui em Caldas. Sou natural de Caldas Novas mesmo. Filho das Águas Quentes. Família tradicional, então, da cidade. Tradicional. Aonde que esse comércio, não, minha professora, seus familiares? Falar pra você, assim, meus familiares vieram de fora, só que eles tiveram uma base muito grande. Meu tio lá atrás começou a ficar muito conhecido. Ele era o bodinho da borracharia. Bodinho da borracharia. Aí um tio meu tinha na Avenida B, né? Uma borracharia lá. E o outro bodinho tinha lá perto da nova rodoviária agora. Era lá. Então, assim, basicamente mexeram com gado. Basicamente foi isso. Sim. Foi crescendo, tá crescendo. Foi crescendo, tá crescendo cada vez mais. Sua infância? Minha infância foi toda aqui em Caldas. Eu cresci aqui. Comecei a estudar na Escola Evangélica Pérolas, que era o antigo ESEP aqui de Caldas, ficava no Itaici. Depois eu migrei, fui pro Osmundo, estudei no Osmundo. Depois do Osmundo fui pro Supletivo, comecei a fazer basquete lá. E assim, disputava interclasse, intercolegial. Aí comecei a estudar com Claudinei, né? Fazer educação física lá, né? E comecei a disputar jogos de basquete pela cidade também fora. Já viajei bastante pra jogar, né? Gosto bastante de basquete. Gosta muito de esporte? Muito. Aí eu joguei e depois disso fui pra faculdade, né? Formei aqui na UEG, né? Em administração. Formei na UEG Administração. Fiz pós-graduação em finanças corporativas também aqui na UEG, que foi a primeira pós-graduação. Foi daí que começou realmente, né, a vida no mercado financeiro como um todo. E da onde que surgiu isso? Curiosidade ou não? Você queria ser bem-sucedido financeiramente? Eu não quero estudar para me colocar em prática. Da onde que surgiu isso, meu querido? Basicamente, eu sempre tive uma sede de querer melhorar cada vez mais, justamente porque lá, quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram, né? E meu pai que mantinha a casa e ele foi embora. Só que aí eu vi que minha mãe, ela se virando, né? Pra conseguir manter a casa, as coisas e tudo mais. Aí eu vendo aquela situação, falei assim, olha, eu tenho que criar consciência. Eu falei, gente, eu não quero passar por isso. Aí eu fui cada vez melhorando. Aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, numa autoelétrica. Aí com 16 fui pro escritório, a JH Condomínios, comecei a trabalhar de office boy lá também, entendeu? Então aí eu comecei a frequentar os bancos, as empresas e tudo mais. Por conta disso, aí como eu tinha eu sabia fazer relacionamento, né? Porque assim, é algo simples, tranquilo, e eu começava a conversar e tinha aquela facilidade. Por conta disso, no dia no banco eu peguei e perguntei, eu gostei, como é que faço para trabalhar aqui e tudo mais? 16 anos, aí falou, olha, você tem que entrar na faculdade e tudo mais. Assim, aí deu um direcionamento. Aí o que eu fui fazer? Comecei a buscar curso de administração aqui mesmo, que tinha, entendeu? Aqueles cursinhos de antigamente, preparatório. Aí eu falei, vou começar. Eu comecei a estudar. Então, ali que começou. Aí eu sempre fui persistente, justamente lembrando daquela ocasião que aconteceu comigo lá atrás, entendeu? Então, eu fui persistente e falei assim, gente, eu tenho que estudar, tem que melhorar. Aí, por conta disso, eu vim cada vez mudando. Entrei na área bancária, né?
Aí, depois disso, da área bancária, eu já estava na graduação. Minha mãe era auxiliar de limpeza na UEG. Olha aí. Pra você ter uma ideia. E assim, eu até brinco, né? Falo que ela que formou a maioria dos alunos lá. Porque assim, quando o aluno saía pra conversar fora e tudo mais, ela ia lá, puxava a orelha e conversava. Oh, não, vamos pra sala, vamos pra sala. Aí foi assim, 4 anos pegando no meu pé, entendeu? Então, aí eu fazia faculdade, estudava, né? Fora também, para certificações bancárias, e também trabalhava no banco. Aí, analisando aquilo tudo, terminei a graduação, depois falei, vou descansar, né? Sim. Aí minha mãe já pegou no meu pé, não, vai fazer pós-graduação, vai fazer e tal. E assim, minha mãe, ela não teve a graduação completa e tudo mais, e ela sempre insistiu, né, pra gente estudar, tanto eu quanto meu irmão. Aí eu falei, não, mãe, não dá certo, não, deixa eu descansar um pouquinho. Não, meu filho, vai. E casou que até é o seguinte, até fala, mãe, se eu não paro de estudar hoje, até hoje, é por sua causa. Justamente porque eu saí para trabalhar lá em Rio Verde e voltei, era 9h pouca da noite, só que era na primeira aula da pós-graduação. E a aula começava às 7. Aí era 7, aí até 9 horas. Aí tinha a parte do intervalo e começava às 9h15, né? Depois disso já era a terceira aula da mesma matéria. E se eu tomasse falta nela, eu iria reprovar. Aí ela pegou, não, meu filho, vai, insistiu. Aí eu cheguei de viagem, 9h pouquinho, e entrei pra sala já atrasado. Aí eu conversei com a professora e tal, aí a professora pegou e deixou. Aí tanto é que eu fiz a pós-graduação, que foi a primeira em finanças corporativas. Então aí daí então eu não parei mais. Já tô com a 7ª pós-graduação aí já. 7ª pós-graduação. 7ª pós-graduação. Uau. Formação em administração, a segunda pós foi gestão corporativa, aí já começou a segunda pós-graduação. A segunda foi negócios bancários. Depois de negócios bancários eu fui para a área de investimento. Aí eu fui focar no investimento. Aí você gostou? Não, aí é outro mundo. Aí foi seu... Foi o divisor de águas. Por quê? A gente faz, apesar de ser digital, só que a gente faz com professores. Os professores não são didáticos, um modelo didático normal. Eles são pessoas do mercado financeiro. São regionais, diretores de banco. Então, assim, aquela vivência é natural, entendeu? Para eles. Então, foi o divisor de águas. A segunda eu fiz de pós-graduação, né, em negócios bancários. A terceira, investimento. A quarta pós-graduação já foi um pouco diferente, né? Foi justamente pessoa jurídica, já focado em pessoa jurídica, em empresas. Depois da quarta pessoa jurídica, eu fiz cooperativismo e agronegócio. Depois, cooperativismo e agronegócio, eu fiz corporate bank, que são empresas de alto faturamento, então especialização em alto faturamento. E a última em liderança. Então... Aí você parou? Não, ainda não. Eu parei só por conta de outros estudos agora, mas eu pretendo estudar cada vez mais. Pois é, mas você pretende fazer o que agora? Agora... Tem muita coisa, porque é muito vasto o estudo. Tem, é muito vasto. Só que agora é algo mais focado justamente no que eu estou atuando. Igual, no meu Instagram lá, eu faço fechamento de mercado, já entendo muito de planejamento financeiro, tirei uma certificação agora, que é a maior certificação do país, apenas 11 mil pessoas no país tem, que é o CFP, que é uma certificação que atesta que o profissional tem habilidade, conhecimento técnico, ética suficiente de acordo com as normas internacionais para ser um planejador financeiro. Então, basicamente, dentro dele tem 8 módulos. A gente pode tratar como um todo a vida de todas as pessoas e empresas. Por quê? É gestão financeira, finanças pessoais, tem gestão corporativa, tem tudo dentro dela. A gente tem também patrimonial, sucessório, aposentadoria, tributário, ética no planejamento financeiro, investimentos. Então, assim, é uma gama muito grande que eu me especializei justamente para entregar o maior conteúdo e de forma simples, fácil, para todas as pessoas, entendeu? E tentar ocasionar a diferença na vida dessas pessoas. Então hoje você não porque hoje você trabalha no banco. Hoje sim. Mas com certeza muitas empresas devem te procurar pelo o know-how que você tem, ou não, estou enganado? Sim. Mas você trabalha então, você presta algum serviço, como é que é seu trabalho hoje? Então, hoje eu trabalho na instituição financeira, só que acaba que no atendimento é até bom para mim mesmo. Justamente porque a cada atendimento que eu faço, basicamente não é um atendimento, é uma consultoria. Porque eu consigo entender do negócio como um todo. Entendeu? E acaba algumas pessoas perguntando, né? Me dá uma dica, vê como é que a gente faz, monta um plano pra mim,
toda essa forma, entendeu? Tanto pessoalmente quanto empresarial, entendeu? Então, assim, a gente trabalha dessa gama. Gama de produtos, serviços e entendendo a vida das pessoas, basicamente. E você chega na empresa também para conversar com os proprietários, os Os empresários. colaboradores e tal, e explica e fala, porque hoje essa questão financeira não está tão fácil como antigamente. Não. Ou eu estou enganado? Não, realmente não tá. Eu falo assim, a gente vê um mundo, né? Tem 34 anos, viveu um mundo lá atrás onde os pais compravam lote, trocavam em celular e tudo mais. Só que só para poder explicar um pouco como está o mundo financeiro, né? Hoje, para você ter uma ideia, a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Nossa. Isso é uma pesquisa do Sebrae. Isso é muita coisa. Detalhe, o maior endividamento das pessoas é bancário. Bancário. Porque é normal, é crédito e cartão de crédito. Quem não tem um cartão de crédito hoje? Sim. Então, assim, 40% já chega em média, o endividamento das pessoas é bancário. O segundo é o que me preocupa, que são o básico. Está classificado pelo Sebrae, está classificado pelo Serasa como o segundo maior endividamento básico. É tudo que você usa familiarmente. Então, assim, se a pessoa está endividada naquilo que ela precisa para sobreviver, então, assim, pra você ter uma ideia, telefonia já é mais abaixo. Terceiro, quarto lugar. O básico é o maior endividamento das pessoas. Então tem algo errado. O básico você fala é o quê? É a comida, justamente. É água, energia, aluguel. Isso. Tá endividado nisso. Então, do jeito que você está me falando, corre um sério risco do Brasil quebrar. Eu falo que, sinceramente, o Brasil quebrar é bem difícil. É difícil. É bem difícil. A gente viu a Venezuela chegar no ponto que está, só que ela não chegou a quebrar, mas passou muita dificuldade. Então, nos últimos anos. Teve uma libertação agora, né? Libertação que fala assim, uma mudança de poder e tudo mais, abriu um pouco para conseguir realmente mudar isso aí. O Brasil quebrar, eu falo que é o mais difícil. Só que é o seguinte, pro Brasil quebrar, todo mundo vai ter que quebrar, vai ser em escadinha. O último a quebrar é o país, é o governo como um todo. Só que aquela questão, eu falo, se a gente não der, se os governantes não derem condições para as pessoas trabalharem, realmente a gente vai cada vez mais piorando o nosso cenário econômico. Por quê? Duas frentes aqui que movimentam o Brasil como um todo. Primeiro, o agro, que ele planta, ele colhe e está na vida das pessoas, certo? O segundo é o empresário, que é o empresário que fomenta o negócio e dá capacidade de empregabilidade para as pessoas. Então são as duas classes que a gente tem que visar e dar condições melhores para poder se trabalhar. Aí o Brasil se desenvolve. Então vou falar uma coisa para você. É as duas áreas que mais está sendo atacada, que mais está tendo dificuldade. Eu não sei se eu estou errado. É o senhor aqui, né? Mas o agro está tendo uma dificuldade muito grande e o empresário também. Sim. Então, assim, você acha que o erro está no governo, então? Eu acredito que se o problema ele não for tratado como um problema, ele vai crescer cada vez mais. É aquele negócio, você está com o problema, resolveu, acabou aquele problema. Concordo com você que o empresário e o agro estão realmente apertados. A gente precisa dar condição para trabalhar. Só para você ter uma ideia como funcionaria o ciclo, né? Começando de lá de trás. Para o agro plantar, ele precisa de insumo, ele precisa de adubo, ele precisa de óleo, certo? Para movimentar tudo. O óleo, que a gente fala, tá extremamente caro justamente por quê? Por conta da guerra dos Estados Unidos com o Irã. Aí o Irã fez o quê? Fechou o Estreito de Hormuz. Um dos maiores produtores de petróleo está no Irã. E ele fechou. Se ele fechou, o que acontece? A demanda que ele tem, a oferta que ele tem lá não sai para outros países. Encarece o nosso petróleo aqui. Se encarecer o petróleo, encarece o óleo também. Encarecer o óleo, a atividade do produtor fica mais cara. Se ele importa insumo do exterior, então vai ficar mais caro também, em cadeia. Ok. Aí ele vai fazer a plantação, plantou com custo mais alto, e depois que ele vai fazer, vem o caminhão para carregar. Carregou, o caminhão é movido ao quê? Petróleo. O petróleo já está mais caro. O frete sai mais caro. Aí chega na ponta,
para exportar, certo? Vamos supor, aí para exportar, ele já tem um custo, um carregamento mais caro. Depois disso, o produto volta industrializado. Quando ele volta industrializado, ele chega na mesa das pessoas. Aí, depois de industrializado, chega no comércio. Do comércio, o comércio já vende mais caro porque ele carregou aquilo tudo. Uhum. Ele vendeu mais caro para as pessoas que continua basicamente com o mesmo salário que demora um ano de reajuste. Uhum. Entendeu? Basicamente, seria isso. Então a pessoa acaba pagando mais caro. Só que, por exemplo, o empresário, voltando para o empresário, né? Ele paga mais caro e vende mais caro. Ele é um repassador. Mas e repassador, mas por que o empresário então é impactado? Justamente por conta tributo, entendeu? Uhum. As leis e condições que permitem. Então, infelizmente, ele acaba sendo apertado pelo meio para justamente das duas uma. Ou ele tem condição suficiente para manter aquilo, ou ele tem que se reajustar, ou ele não dá conta. Você acredita que a solução é crédito? Sinceramente, pode ser e pode não ser. Pode ser um problema maior ainda. Isso. Por que que eu falo? O problema hoje é crédito e a falta dele. Não é a falta, porque crédito tem bastante, mas a taxa de juros. Uhum. Só para a gente poder voltar um pouco, para a gente chegar a essa linha. O que que acontece? Depois da pandemia, a taxa de juros veio aumentando bastante, a taxa Selic. Aí ela veio e bateu em 15%. Depois de 6 reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária, do Banco Central, ele começou a reduzir. Por quê? Depois de 6 reuniões, deu mais ou menos 9 meses. Depois de 9 meses, é que o efeito rebote da taxa de juros começou a surtir efeito. Ele aumenta a taxa de juros justamente porque o crédito ele fica mais caro. Se ele ficar mais caro, as pessoas tomam menos crédito, consomem menos. Com menos dinheiro na praça, as pessoas vão consumir cada vez menos. Então, a inflação ela tende a cair. O efeito rebote é de 3 a 6 meses, normalmente em média, né? Então, ele reduz o consumo, a inflação volta ao normal. A inflação voltou ao normal, aí no começo desse ano, o Copom começou a reduzir a taxa de juros. Aí começou de 15%. A previsão no relatório dele era reduzir de 15% ao ano para 14,5%. Mas ele reduziu na reunião de 15% para 14,75%. Aí eu falei, mas por quê? Justamente porque começou a guerra lá, basicamente, final de fevereiro, começo de março. Dia 28 de fevereiro, 2 de março. Aí começou a instabilidade. A instabilidade, o que seria? Com essa guerra, o que vai acontecer? Impacta o petróleo, impacta o mundo todo. A inflação nossa, ela começou a cair, certo? Os preços começaram a reduzir, só que não deu tempo ainda de surtir o efeito necessário. Então, a taxa de juros vem reduzindo aos poucos. Para você ter uma ideia, lá em janeiro, a taxa de juros do país, que estava em 15%, deveria finalizar em 12%, de acordo com o relatório Focus, que é o relatório das médias das instituições financeiras, que o Banco Central ela inclui no relatório e faz a média. Então, estava 15%, era finalizar o ano em 12%. Isso era muito bom, porque ia reduzir, tranquilo, era essa previsão. 3%. Isso, já ia reduzir. 3% isso, já é muito. Entendeu? Uhum. Então, ia reduzir 3% ali, já estava tranquilo. Final do ano, aquele velho 1% que todo brasileiro gosta, né? Só que essa questão vem mudando. A regra a guerra cada vez mais é enrolada, não entraram num acordo, prejudicando cada vez mais, abre o Estreito de Hormuz, fecha o Estreito de Hormuz. E o que aconteceu? De fevereiro para março, existe o aumento nas mensalidades escolares, faculdades e tudo mais, que eles voltam à ativa. Com esse aumento, é normal fevereiro ter uma inflação um pouco mais alta nesse segmento. Então ela veio acima, só que daí em diante, ela veio subindo. Ela veio subindo mês a mês, e comparado com o ano passado, ela está bem acima. Tanto é que a inflação era para terminar 3,91 no final do ano, de acordo com o relatório Focus, Banco Central, e a Selic, que é a taxa de juros, em 12%. 12% a taxa de juros e a inflação 3,91. Hoje, no relatório Focus, que saiu ontem, a inflação ultrapassa 5%, que vai para 5,30%. Então, quase, basicamente, só arredondando um pouquinho, quase o dobro do previsto que era janeiro. E a taxa de juros, que é a Selic, que ela reduziu de 15 para 14,75, depois 14,50, a previsão dela é terminar em 13,75.
Então, o que era para ser 12 está para 13,75. Então, a gente vai ver uma taxa de juros mais alta no longo período. Justamente porque essas incertezas que aconteceram fez com que a curva de juros ela se abriu, permanecendo maior por mais tempo. Se ela permanece maior por mais tempo, a previsão do mercado, isso indica que eles analisaram e a inflação vai permanecer mais alta por mais tempo. Entendeu? E depois de apresentar isso, para você ter uma ideia, a gente vai falar sobre investimentos, né, daqui a pouco. Só que para você ter uma ideia, hoje o Tesouro Direto, que é onde o investimento, onde o governo capta recurso do investidor para ele fazer as melhorias e tudo mais, infraestrutura, certo? Ele aplica dessa forma, basicamente. Ele estava pagando na semana passada IPCA mais 8%, dava mais de 8%, quase 9%. Aí todo mundo, o mercado, todos os investidores acharam estranho. Por quê? Se o governo, que é o mais sólido instituição do país, está pagando alta taxa de juros, é porque o investidor deixou de investir no governo, não, no Tesouro. Tesouro Nacional. Isso, no Tesouro Nacional, Tesouro Direto, né? Deixou de investir nisso porque eles analisaram que tem um risco aí. Porque esse ano a gente tem qual risco? Inflação, taxa de juros, a gente vê Copa, que não é um risco, mas aumenta o consumo, e cenário político. Então vai ter eleição. Você sabe que na eleição, independente de ser direita, esquerda, centro, tem as oscilações do mercado. Então eles precificaram um risco. Aí por isso que eles fizeram? Retiraram o dinheiro do Tesouro Direto, deixaram de investir, buscando outros patamares, outro tipo de investimento, como ações, renda fixa, porque está pagando taxa de juros mais alta. Aí o governo começou a pagar a taxa mais alta para quê? Para atrair investidores. E seria o que a gente chama prêmio de risco. Eu estou aceitando uma taxa de juros mais alta, mas estou pegando um pouco de risco também, entendeu? Basicamente é isso. E quando você falou, o problema é crédito ou não é? Por que eu falo depende? O crédito tomado de forma errada lá atrás, uma hora a gente vai pagar por isso. O brasileiro como um todo mundo que pegou crédito. Mas aquela questão, aquele empresário que agora realmente você vê grande parte fazendo conta mesmo, que pegou crédito, por exemplo, vou comprar aqui um lote de mercadoria. O lote para mim sai a 100 mil reais. Se eu pagar à vista do meu fornecedor, ele sai a 90. 10% de desconto. Se ele consegue, por exemplo, tomar um crédito e a taxa de juros ser abaixo disso, porque assim, é ao mês, né? Vamos colocar aí 15%. 15% não, vai dar mais. 20% ao ano. Ele ganhou 10% de desconto. Ele consegue pagar em menos de 6 meses. Então, se ele roda aquilo, ele coloca dentro de mercadoria. Então, para ele é vantajoso, entendeu? Igual o crédito do agronegócio. É interessante ou não é? É interessante, porque a taxa de juros é baixa. O problema foi quem pegou lá atrás o recurso e investiu em outras coisas. Vou comprar um carro aqui, fazer outra... Desviou, entendeu? Então, por isso que a gente vê cada vez mais afunilando, tendo um funil aí. Não é só quem é grande, mas quem toca o negócio de forma correta está sofrendo por tudo, mas continua com perenidade no mercado, entendeu? Então, significa que, do jeito que você está me falando, que o Brasil não está muito sólido, não. Porque até os investidores não estão olhando e estão, não, eu não vou investir porque eu não sei. Então isso significa que vários empresários no Brasil, eles estão investindo em outros países. E isso é, de fato, verdade. Isso é verdade. Isso eu concordo com você. Temos dados que falam isso. E o que acontece também? Vou só te explicar algumas questões. Por conta dessa guerra, murmúrio de mercado e tudo mais, o que aconteceu? Nossa taxa de juros está alta. Tá? E como nós, os brasileiros, o Brasil em si, está fora de guerra, está sempre fora disso, pela análise do mercado como um todo, o Brasil é um país emergente, né, que não é sólido como os Estados Unidos e tudo mais, é um país emergente, estava pagando taxa de juros alta, né, remunerando, e por conta disso, e tinha pouco risco. Pouco risco, que está fora da guerra, e pagando taxa de juros alta. O que aconteceu? Os investidores estrangeiros começaram a transferir muito mais recursos. Teve muita entrada de recursos no Brasil, aproveitando essas taxas de juros.
melhor que investir a 4%, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? A gente pensando em taxa. Aí veio muito de recurso, com a entrada bastante, muito grande em dólar no Brasil, então sobrou dólar dentro do Brasil. Isso fez com que o dólar venha caindo. Com muito dinheiro em dólar aqui, o dólar vem caindo e valorizando o nosso real. Isso é muito bom. Entendeu? É ruim pra eles, né? Isso. É ruim pra eles. É ruim porque tá tirando o dinheiro de lá. Sim. Só que por conta das incertezas, dessa guerra e tudo mais, e a gente vê os resultados da inflação subindo alto, um pouco mais descontrolado, o que aconteceu ultimamente? Os investidores tiraram o dinheiro de país emergente por conta do risco. Porque falaram, não, melhor levar para o mais sólido, entendeu? O apetite a risco reduziu um pouco. O prêmio de risco que eles tomaram foi menor. Uhum. Então, justamente, eles tiraram, só que eles tiraram e levaram para lá. Só que brasileiro, ele quer diversificar os seus investimentos. Ele investe dentro do Brasil e também fora. Justamente porque, gente, questões políticas, entendeu? Tributárias, planejamento patrimonial, sucessório, essas questões. Então, assim, muita gente levou o dinheiro para fora para diversificar seus investimentos. Quer dizer que continua aqui, mas está fazendo lá também. Isso. Eles buscaram uma forma de realmente de diversificar a carteira, de não trazer deixar segurança. Isso, não deixar todos os ovos na mesma sacola. Sim. Entendeu? E isso é extremamente importante. Isso é muito bom. Sim. Porque é estratégia, Uhum. é organização. Isso. Tem uma palavra, né? Tem uma palavra para isso. Tá, vamos falar. Gente, não, pode falar tanta coisa aqui, hein? Temos muitas coisas. Deus. Porque esse lado financeiro, ele é muito complicado. Você não acha, não? Não porque você estuda bastante, você já tem um entendimento. Mas pro leigo... Eu entendo. Eu te entendo. Sei do que você está falando. Sei. Não, realmente. Agora, assim, a opinião de forma... Agora eu te pergunto, né? Uhum. O porquê que por exemplo, um bicho de 7 cabeças. Qual que é a dificuldade? Então, eu tô jogando a pergunta pra gente de trabalhar em conjunto. Na realidade, porque a gente não vai atrás da informação. Uhum. Né? Não vai atrás para saber, para aprender. Isso é um erro, inclusive, da população. Uhum. Inclusive, não tem nem essa questão, essas matérias no colégio, na escola, que é fundamental. Sim. Se já aprender da maneira certa. Sim. Eu falo que o quê? Realmente, não é fácil. Não concordo com você plenamente. A gente tem informação para todo lado, mas a gente tem que filtrar as informações. O mercado financeiro é difícil de entender, mas depois você começa a entender é mais tranquilo. Então, o que dificulta? Palavra técnica, muito conhecimento e muita informação e diária. Então, assim, são três coisas que eu acho que atrapalha chegar em quem deseja, entendeu? Muita informação, né? Tempo para poder estudar, basicamente, e também as palavras técnicas que utilizam demais. Eu tento trazer de forma mais clara, porque aquela questão, o planejamento financeiro que eu presto, né, não é para mim. Eu tenho que entender a sua realidade. Se eu não sentar na sua cadeira, como é que eu vou poder te orientar financeiramente? Entendeu? Basicamente é isso. Você senta com empresários para eles trazem as dificuldades na sua mesa e você tenta, de uma certa forma, ser um cara que vai instruir, ensinar, falar, olha, isso aqui é perigoso, olha, isso aqui cuidado, isso aqui você não mexe, isso aqui tá perigoso. Porque como você estuda demais e trabalha também, capaz que sua vida você não deve ter nem muito tempo para isso. Hoje a vida tá bem corrida, porque, por exemplo, nessa prova que eu passei na primeira fase foi muito pesada, exigiu muito da minha saúde. E o que aconteceu? Eu acordava 4 horas da manhã, estudava até às 7, trabalhava, 1 hora do almoço eu estudava também, 4 horas de estudo aí já foi. Depois disso eu trabalhava à tarde e estudava das 6 até 9, 10 horas da noite. Então, assim, deu em média, em 60 dias, 420 horas, deu mais de 7 horas diárias. Então, assim, é bem pesada essa primeira fase. Mas hoje, basicamente, o que eu faço? Além de trabalhar, né? Trabalho, estudo. Estou fazendo a segunda fase também, né? Que é do planejador financeiro. Se tornar planejador financeiro, do CFP. Além disso, eu faço fechamento de mercado. Todo dia eu filtro as informações para trazer de uma forma clara, tranquila e, sim,
para todo mundo entender o que acontece. Explico o que é Selic, o que é IPCA, o que é inflação, né? Além disso, eu fui formado, né, em uma escola para bancários, né, uma pós-graduação que eu fiz, e hoje eu sou o mentor dela também. Então, quando tem algum aluno que tem alguma dificuldade e tudo mais, eu auxilio, né? Chamo a mentoria, né? Faço a mentoria com eles e, além disso, né, as consultorias, porque assim, querendo ou não, igual eu falei para você, todo atendimento é uma consultoria, você tem que entender do negócio. Então, muito corrido mas aquela questão, a gente vai ver o brilho lá na frente, né? Então, assim, eu me dou muito hoje, tenho muito conhecimento para ser uma pessoa que as pessoas confiem, né? Que tem habilidade técnica e conhecimento para a gente direcionar o planejamento de cada pessoa. Então, por isso que eu me dou, continuo estudando bastante. Tem algumas perguntas que eu quero te fazer. Oh, olha, coisa boa. Tá, você está estudando hoje, você está trabalhando hoje, mas você sabe onde você quer chegar. Não, eu quero trabalhar nisso no meu futuro. Você já pode falar pra gente? Assim, eu tô digerindo toda a informação ainda, porque assim, eu quero crescer e ser referência naquilo que eu faço, entendeu? Então, e por conta que eu ainda estou estudando ainda, eu não consegui realmente parar para pensar no longo prazo, entendeu? Entendi. Mas eu tenho os direcionamentos, porque eu gosto de liderança, gosto de gestão, entendeu? Eu tenho os direcionamentos. Só que eu tenho desenhado, mas aquela questão, a gente pensa numa coisa, mas né, a gente tem surpresas, Deus aparece com outra, né? Então, assim, tenho, e por isso eu tô adquirindo com maior conhecimento para chegar nos patamares que a gente deseja. Por quê? Eu falo que, até comentei no meu post, né, quando recebi a notícia da aprovação, hoje eu sou o primeiro em Caldas a ter a certificação que é natural daqui, trabalho aqui. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande trazer esse título para a cidade. Tanto é que se entrar no site da Planejar, né, que é a Associação Brasileira de Planejador Financeiro, não tem ninguém aqui em Caldas. E daqui uns dias meu nome vai estar lá. Então, assim, ao invés de você ir lá no mercado buscar, você tem o seu parceiro, o seu vizinho aqui do lado, entendeu? Então é isso que me enche de orgulho, entendeu? Agora tem a segunda fase, você falou. Tem a segunda fase. Porque a primeira são 140 questões. Aí eu fiz a prova em São Paulo. E, basicamente, para você ter uma ideia, cai investimento exterior, cai todo tipo de informação no mercado financeiro. Tudo sobre esses 8 tópicos que eu falei. Só que, basicamente, tem algumas questões que caem, para você ter uma ideia, concurso do Banco Central, concurso para juiz federal, entendeu? Então, assim, o nível é bem elevado. Então, e a segunda fase é basicamente o quê? Fazer o planejamento financeiro de uma família, como um todo. Empresa, pessoa física, planejamento patrimonial, sucessório também, que a gente vê a preocupação bastante sucessória, para realmente deixar o patrimônio para os filhos, ou então sucessão no trabalho, entendeu? Então, assim, é bem diferente. Então não é uma prova. A primeira foi a prova. Sim, a primeira isso. Prova, mas a segunda não. A segunda seria trazer para o modo mais fácil. Seria como se fosse um TCC, entendeu? Tem as normas que a gente tem que fazer e a gente tem que desenhar. Aí tem que apresentar como se fosse um TCC mesmo, o planejamento completo de uma família, entendeu? É na prática. Então, por isso que é interessante. Aí você fala assim, nossa, mas com a IA aí você pode fazer. Eu gosto da IA, gosto. Mas eu não, nesse tipo de caso eu não utilizo, porque eu não quero ser mais um, entendeu? Automático e tudo, automatizar o negócio. Não, é isso, esse tete a tete, tá né? indo bem? Já tá fazendo? Tá. Quase concluindo? Não, demora. Pra você ter uma ideia, o planejamento eu recebi agora dia 2, né, que eu fui aprovado, demora em média de 45 a 60 dias, se você estudar 3 horas por dia. Então é bem pesado, entendeu? Eu tô me doando, mas assim, a recompensa vem. Aí chegou a segunda fase, acabou. Passou a segunda fase, acabou. Aí chegou a segunda fase. Tem as outras fases, mas é mais tranquilo. Só comprovar que eu tenho experiência no ramo, né? Atendimento à pessoa física. Então aí vai ser mais tranquilo. Aí daqui uns dias, que fé em Deus, vai chegar. Aí, mas assim, tem as outras fases para chegar a... Isso. Depois, aí tem as 4 fases, né? Que no caso é a primeira, a segunda planejamento, a terceira comprovação. A quinta é o pagamento, né, da anuidade, e depois disso eu recebo o selo. Aí com o selo, basicamente finaliza. Pois é, mas o selo te dá opções para... Para quem tem esse selo, basicamente ele pode atuar com grandes fortunas.
Aí seria empresários que têm renda acima de 5 milhões, investimento acima de 5 milhões, gestor de carteira, entendeu? Então, assim, seria a alta renda, aquele nicho que realmente são poucos. Para você ter uma ideia, essa prova não, eu tenho certificação de especialista em investimento. Algumas instituições até aceitam você entrar no cargo com ela. Só que eles te exigem um prazo para você tirar essa que eu tirei. Entendeu? Então, é o mais alto nível, assim, de certificação financeira do país. Legal, hein? Você tem que gostar de estudar também, né, mano? Tem. Ah, Tem que gostar. Eu tirei a certificação, tirei a CPA, a antiga CPA 10, que era para entrar no mercado financeiro, sobre produtos e tudo mais. A CPA 20 é para se tornar gerente de relacionamento, né? Ter mais propriedade e poder vender produtos e investimentos também. A terceira foi o CEA, que é especialista em investimento. Isso quando eu tirei era CEA, hoje é CEPROI. Para se tornar especialista em investimento. Aí eu posso realmente dar uma consultoria, entender sobre investimento. Mostra que eu sou especialista nessa área, entendeu? Aí o CFP, que eu já fui para ser um planejador financeiro. Já que eu já entendo, já que eu gosto, por que não cuidar como um todo, entendeu? Tá, vamos lá. Agora, as questões das suas redes sociais. Como que surgiu essa ideia? Fala assim, não, a partir de hoje eu vou, todo dia, tardezinha, eu vou falar sobre isso nas minhas redes sociais. Eu tava com essa vontade já há um tempo, eu preciso e tal. E assim, eu queria, porque eu sentia incomodado, eu vendo as pessoas fazer o que eu sei fazer de melhor e assim, de uma forma técnica ou não, sem muito conhecimento e tudo mais, e assim, crescendo cada vez mais. Aí eu pensei, por que que eu não posso levar o meu conhecimento para as pessoas de forma simples, clara, que todos entendam? Aí eu tava aquela briga e tudo mais, tava com aquela vontade, mas eu meio que eu deixei esfriar justamente por conta dos estudos, né, da certificação do CFP, e agora deu um start, tô querendo. Aí uma hora eu tentei, aí eu falei, fiz. Aí eu soltei, sim, várias pessoas gostaram, deram feedback positivo, eu gostei demais, eu não entendo, mas eu comecei a entender, tá muito claro. Legal. Então assim, eu recebi feedback. É aquela questão, a gente faz as coisas sem saber como vai ser, mas quem tá do lado pega e dá o feedback, isso é muito bom, um resultado muito bom pra gente, entendeu? Então, isso reforça a nossa vontade, fala assim, olha, estamos no caminho certo, entendeu? Eu acho que é legal, porque você faz alguma coisa para a sociedade, para a população, você sai das quatro paredes, você leva uma informação para alguém que precisa daquela informação. Sim. E suas redes sociais deu um boom, assim, muita gente comentando, curtindo, visualização, foi muito bom. Então, eu fui olhar aqui agora, eu comecei na semana passada, mas os últimos, assim, é pouco, mas já é muito. Deu mais de 27 mil visualizações, olha aí, entendeu? Então, assim, algo que a gente vem sendo notado, isso é muito bom. E fico feliz porque, normalmente a gente olha no Instagram ali, né, rede social, e a gente vê que o cara lá de São Paulo, o cara do Rio de Janeiro. Aí eu pego e olho, gente, eu tô aqui em Caldas. Entendeu? Eu sou daqui. Então, nós daqui conseguimos fazer também. Então foi isso que deu um start, entendeu? Que legal, que legal. Tá, e outra coisa. Você pensa em trabalhar, dar um curso, né, na empresa, essas questões financeiras ou não? Então, hoje eu tô com esse projeto de fechamento de mercado para deixar todo mundo orientado e, querendo ou não, eu me atualizo diariamente já mesmo antes disso. E eu, sentindo a necessidade dos empresários, das pessoas, eu vi que precisa. Quanto mais rápido, melhor. E eu tenho sim, tenho vontade, tenho interesse em justamente levar informação para todo mundo, de forma de consultoria. Entendeu? Esse no longo prazo, sim, eu penso, porque não curso, mas porque porque o curso ele é bom, atinge muitas pessoas, atinge. Por exemplo, para quem vende curso, o faturamento é alto. Só que aquela questão que você não trabalha, você trabalha padronizado, todo mundo a mesma coisa. E no planejamento financeiro, não tem como. Cada um tem uma realidade. Então, é algo, por exemplo, para você ter
uma ideia, né? O que eu até falo para os seus seguidores, para os ouvintes, né? O que é? Não meça o seu resultado com o resultado do outro. Infelizmente, as redes sociais atrapalham bastante isso. Por quê? A tela para todo mundo é uma só. Só que a vida, a realidade de cada um é separada. Cada um tem a sua realidade, a sua dificuldade. Então, por isso que eu não posso trabalhar padronizado, entendeu? Não posso chegar nesse patamar. E justamente a consultoria me traz algo diferencial, entendendo o motivo de cada um. Você falou que 90. De vez em quando volto, vou lá em tal. Isso é ótimo, isso é ótimo. É porque vai vindo. Você falou que 90% da população está devendo, principalmente nos bancos. Então a gente não tem como investir. Investir no sentido nas bolsas. Eu não posso investir agora, porque eu estou devendo. Agora, na sua mentalidade, o que eu preciso fazer primeiro? Então, já ultrapassou 8 pessoas, né? A cada 10 pessoas endividadas, que já está chegando a 82%. Então já está em 9%, entendeu? 9 pessoas estão endividadas a cada 10 pessoas. O que acontece? Primeira dica, né? Já vamos para tratar a primeira dica. Hoje, você pode investir a partir de R$ 1. Eu falo para você, você não tem R$ 1? Quem não tem R$ 1? Né? Ah, mas às vezes eu não tenho. Não tem. Então, partindo do primeiro pilar, o que a gente tem que analisar? Quita a dívida. Quite todas as dívidas. De qual forma você vai quitar? Analisa qual que tem um juro mais alto para começar com ela. Renegocie, reparcele, analise as taxas de juros, certo? Para você ver qual que é o seu calcanhar de Aquiles que está doendo mais. A dívida mais alta, às vezes tem um juros mais baixo. Pegue a dívida com juros mais alto, renegocie, quite ela mais rápido e saia dela. Esse é o primeiro pilar do planejamento financeiro, para quem tem dívida. Não tem como. Tá, como a gente está falando de banco, o banco ele renegocia. Renegocia. É aquela questão. Se você for sentar, é que a gente conversou mais cedo, né? Não tem como o banco descobrir que você quer renegociar, que ele está apertado, se você não fala. Entendeu? Então, o banco renegocia, o banco sabe como está o mercado financeiro. Ele sabe. Então, quando você faz isso, você traz uma não uma tranquilidade, mas uma clareza do que você deseja. Mas para o banco é bom eu sentar lá renegociar? Ou ele quanto mais deixar para ele é melhor? Se você renegociar, é melhor. É melhor. É melhor. Por quê? É melhor você ter, olhando para o banco, né? É melhor você ir pagando ele do que você deixar atrasar e não pagar, entendeu? Sim. Então, se você mostra boa fé, é melhor tanto para você quanto para o banco. É melhor ter alguém adimplente como cliente dentro do banco do que inadimplente fora em outro banco. E a pessoa... Eu vou colocar você agora, isso é justo agora. A pessoa chegar no banco, como que ela tem que chegar no banco para renegociar as dívidas da melhor forma possível? Olha, sendo transparente, fala assim, olha, é o seguinte, eu tenho esse parcelamento aqui de cartão ou de empréstimo que realmente está apertando no meu fluxo de caixa, está apertando meu salário, então não está sobrando nada. E eu tô entrando, já tô vindo aqui porque eu tô vendo que vou ter problema e eu não quero ou deixar ou quero renegociar para melhorar a minha situação financeira. É justamente isso, de forma simples, clara, entendeu? Aquela questão. A gente vê diversas pessoas, algumas, não, eu quero renegociar para limpar o meu nome. Tudo bem, renegocia e limpa o nome. Mas aquela questão, você não vai querer só renegociar para limpar o nome e você fazer outra dívida. Então cabe da consciência também do brasileiro, que a gente sabe que tem, entendeu? Sabe que tem que limpar o nome e tal, faz outra dívida. Aí quando você vai ver, a pessoa chega lá para renegociar, tá com o iPhone 17. Entendeu? Não é julgando, não é porque ela não pode ter, mas a gente vê o perfil das pessoas. Não só nós, bancários, mas como um todo, né? É difícil você falar assim, você falar não para tantas coisas por causa de... Eu falo geral, não tô falando nem de mim não, eu falo geral. É difícil você
estilo assim, não, eu não vou comprar isso porque eu tenho que pagar Uhum. as minhas contas. Para a pessoa, ela tem que ter uma força de vontade muito grande e um objetivo muito grande. Uhum. Porque não adianta você fazer de conta que não existe algo, sendo que está ali. Sim. Você viver algo florido, Uhum. você, inclusive você até falou nas redes sociais. Então, assim, a dica é você enfrentar aquilo, então. É. Porque o problema, se você não enfrentar, ele cresce cada vez mais. Uhum. Entendeu? Por exemplo, choveu aqui e tá pingando lá. Se você deixar pingando na sua casa durante um ano, o prejuízo vai tudo embora. Agora, se você já arrumar, você melhorou, tá tranquilo, resolveu aquele problema, entendeu? É. Basicamente, o problema vai crescendo. Uhum. Até eu falo, ó, que você falou agora. Diga não. O não é a palavra mais poderosa que a gente tem na vida. Ah, vamos sair ali pra curtir uma festa. Não. Não por quê? Não. Não. Não é não. Então a gente tem a mania de explicar as coisas. Por que não, né? Não. Aí na sua cabeça, pra mim não é o momento. Não, vamos na festa. Não. Não, vamos fazer o churrasco ali, vai todo mundo. Não. Entendeu? Então, assim, o não é a palavra mais poderosa, porque ela te evita muita coisa e você só depende de você, tá? Aquela resposta. Entendeu? Basicamente, em relação ao consumo. A gente até falou, por exemplo, não pra sair ou essas coisas, mas aí, você vai sair. Ah, não, vamos sair, vamos com a família e tal, não sei o quê. Não, vou comprar essa blusa que achei bonita. Eu preciso dela? Se você pensar em falar não, é não. Uhum. Porque você saiu só pra se divertir ali. Foi andar no shopping, fazer alguma coisa. Aí você viu essa blusa bonita. Não, quero. Eu quero. Preciso? Não preciso. Não, querer a gente quer tudo. Então, é a mentalidade do brasileiro, realmente. A gente é consumista, né? A gente foi trabalhado dessa forma. Trabalhado que fala assim, desde criança e tudo mais. É porque, até falo, vamos levar pros primórdios, né? Lá atrás. O que aconteceu com nossos pais, nossos avós? Passaram muita dificuldade. Muita dificuldade. Aí, eles vêm... E hoje, eles não comem hoje o que comia lá atrás. Por exemplo, arroz, feijão, lá era... E carne quando tinha, né? Hoje não. Tem macarrão ali, tem isso aqui. Então, assim, tem várias diversificação, entendeu? Aí eles foram abrindo um pouco mais para consumir mais. E realmente, errado? Tá. Não tá, porque eles não comeram isso lá atrás. Aí a gente vai vendo, foi criado, comendo cada vez mais coisa, melhorando a qualidade de vida, entendeu? Aí acabou que a cultura do consumo ficou muito forte. Então, e a gente não, como a gente não tem educação financeira nas escolas, acaba a gente não sabendo. Vai levando. Tem até deu uma consultoria esses dias, até engraçado, né? Porque o pai, ele pegou e me falou assim, esses dias eu peguei e pedi um açaí, né, aqui pra todo mundo da empresa e tal. Peguei e pedi, né? Aí chegou o açaí, entreguei pra todo mundo, minha filha tava lá. Aí ele falou assim, ó, os conhecimentos que você me passa aqui e tal, eu passo pra ela também e tudo mais. Ela já investe e tudo mais, entendeu? Então assim, já tá no caminho já. Aí tanto é que aí ela pegou o açaí e falou assim, pai, por que você comprou açaí? Aí eu falei, não, é pra todo mundo e tudo mais. Ela, não pode gastar não, a gente tem que investir, entendeu? É muito engraçado. Não, legal. E tinha 16 anos, entendeu? A menina, a gente vai vendo que a mentalidade das pessoas vão mudando, entendeu? Sim. Esse impacto que é muito interessante, entendeu? Investir, então. A gente não falou sobre isso ainda. Sim. Vai falar agora. Sim. Você falou que investir, a gente pode começar a investir com R$1. Uhum. Mas R$1 é muito pouco para investir. E você vai investir o quê com R$1? Eu falo. É muito pouco, R$1 é muito pouco. Mas se você não começar com R$1, você nunca começa. Você não começa com R$1, com 10, com 15, com 20, com R$50. O negócio é começar. Se você não começar, você nunca vai ter a iniciativa. Porque depois que você pega o gosto de ver o dinheiro lá rendendo, você vai achar muito bom. Você vai ficar muito feliz. Por quê? Basicamente, a gente tem dois tipos de renda, né? A renda ativa, que a gente trabalha e o dinheiro cai. Só que a gente tem que trabalhar. E a gente tem a renda passiva. Mas por que renda passiva? Renda passiva porque você não precisa fazer nada. Você investiu o dinheiro, está só esperando o resultado. Isso. O rendimento vai caindo. Então, essa é a forma mais inteligente de gerar dinheiro. E depende de quê de você? Nada. Só saber onde investir, né?
Que essa é a pergunta. Então não é só. Aí é só a área. Vamos lá. O que acontece? Eu vou falar de investimento para você começar a sua reserva de emergência, só para poder citar um pouco o que é a reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele valor que você investe para quando você tiver alguma necessidade, sim, coisa atípica, você utilizar aquele recurso, sem se descapitalizar. Por exemplo, você tem um recurso, se você tem recurso e não tem recurso, bateu o carro e você não tem recurso, você vai tirar do seu salário, só que o seu salário ele já está parcialmente comprometido. Então, pela pesquisa do Serasa, 70% do salário já está consumido, no geral como um todo. E o certo deveria ser 30%, né? Nossa. 30%. Então, assim, basicamente, se você não tiver reserva de emergência, você vai, infelizmente, passar por dificuldade. Como um todo. A gente viu a pandemia aí. Pandemia, muita gente sendo desligada e tudo mais, e sem renda. Ia fazer o quê? Entendeu? Então, reserva de emergência é justamente para aqueles momentos atípicos que você não programa, não planeja, para realmente não te suprir aquela necessidade que é emocional que você tem, né? Então, basicamente, reserva de emergência. Você tem que investir em investimentos que tenham liquidez diária, que você pode resgatar e aplicar a qualquer momento, porque emergência a gente sabe que acontece a qualquer momento, certo? Baixo risco, justamente essas duas regras da reserva de emergência. E para você montar o seu planejamento da reserva de emergência. O ideal começar, depois você começa, são estágios, né? A gente fala que o mínimo que você tem que ter são 3 meses de reserva de emergência. Mas o que seria? Como eu defino? Reserva de emergência é basicamente as contas básicas, aquilo que você precisa para sobreviver. Água, luz, supermercado, entendeu? Contas fixas básicas. Essa é a reserva de emergência. Por exemplo, se você tem um salário de 5 e gasta fixo 2.000, só que tem cartão de crédito, tem parcela de financiamento e tudo mais, então isso já não entra em fixo. Entendeu? A gente tem que fazer a reclassificação. Se você tiver, o mínimo é 3 meses de reserva de emergência. Tá? 3 meses, isso é ideal para quem? Para quem é concursado. Isso é o ideal para quem é concursado. Pode ficar por ali. 3 meses de reserva de emergência para quem é concursado. Porque tem estabilidade. É isso. Ali sim tem estabilidade. Ali certo? aconteceu qualquer coisa, tá tranquilo. Tá tranquilo, isso. E a próxima fase é chegar nos 6 meses. 6 meses tá ótimo, muito bom. Só que se você conseguir chegar em 12 meses, 12 meses de reserva de emergência é o ideal. Se você gasta 2.000 por mês de despesa fixa, o ideal é você ter 24.000 de reserva de emergência. Só que essa reserva, às vezes, por exemplo, o valor vai subindo e tudo mais, ele vai te dar rendimento. Às vezes você investindo todo mês lá, por exemplo, os 24.000 com a taxa de juros que vai dar hoje, você vai receber R$240 por mês. É 1%? 1%. Tá acima de 1%. Tá acima de 1%. Só pra conta ficar fácil, que o brasileiro gosta de 1%, né? Então, basicamente, seria isso. Aí fala assim, não, mas 24 mil é muito dinheiro. Concordo, é muito dinheiro. Aí, comparado com o real, nossa, como é que eu vou começar? Rapaz. Quanto porcentagem da população faz algo assim? Não, é muito baixo. Para você ter uma ideia, a quantidade de investidor dos Estados Unidos é muito maior do que a do Brasil, porque lá eles são treinados dessa forma. A mentalidade é assim. Pra você ter a diferença, a quantidade de pessoas que não investem nos Estados Unidos é a que investe no Brasil. É muito discrepante, entendeu? Então, é um pouco diferente a realidade, mas falo só para você. Pra você ter uma ideia, cresceu muito a quantidade de investidor na Bolsa nos últimos anos, principalmente pela pandemia, porque a taxa de juros do país estava em 2%. Então, estava muito baixa. Eles foram, buscar um pouco de risco. Ações, a Bolsa estava pagando mais, entendeu? Justamente foi por isso. Por isso que houve a inversão. Agora, só para você ter uma ideia, vamos falar um pouco mais de investimento, né? Investimento para reserva de emergência. Para reserva de emergência, a gente pode utilizar quais?
Poupança no pior dos casos, porque a poupança paga rentabilidade baixa. A poupança, você está só guardando, basicamente, certo? Poupança seria o principal, o primeiro lá, mas eu retiro porque poupança não é investimento. Você é uma guarda, você faz uma poupança, entendeu? Você não investe. Entendi. Então, basicamente, poupança pode ser? Pode, mas não utilize porque a rentabilidade é baixa. Segundo caso, então, que é o principal. Vamos tratar como primeiro caso para reserva de emergência. CDB, que é um certificado de depósito bancário, que o banco aí está te pagando 1%, até mais de 1%, justamente porque a Selic está alta. O segundo é RDC, que é a mesma coisa que o CDB, só que CDB é do banco e RDC é da cooperativa. Está crescendo bastante. O terceiro caso, as famosas caixinhas, né? Ah, caixinha de tal banco, porque a gente consegue trazer uma rentabilidade boa. Só que essas caixinhas a gente tem que analisar onde a gente investe e no banco também. Então vamos lá. Primeiro, CDB. Segundo, RDC. Não estou falando de classificação, é só os investimentos que eu estou falando. CDB, RDC, as famosas caixinhas e também Tesouro Direto. Que a gente tem o Tesouro Direto é o governo, né? Tem o Tesouro Reserva, Tesouro IPCA, Tesouro Selic. Dentro, você investindo no Tesouro, cada um tem sua taxa. Então, assim, esses investimentos que eu indico para quem quer fazer a sua reserva de emergência. CDB e RDC, CDB de banco, RDC de cooperativa. Também caixinhas. Além das caixinhas, a gente tem o... Além da... É muita informação que acaba, né? Esses são seguros. Esses são seguros. Você não vai perder. Você vai colocar e não vai perder. Eu vou falar para você. Vou repetir os investimentos. CDB e RDC, as caixinhas, Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Esses investimentos você pode utilizar como renda fixa para você colocar como reserva de emergência. Só que tem um porém, você precisa saber onde você está investindo. Igual a gente falou lá no começo. Normalmente, quem paga taxa de juros mais alta para o investidor tem um pouquinho de risco maior. A gente viu até casos aí do Banco Master, pagando 18%, 19% em investimentos. Aí a gente viu o que aconteceu. Então, se está pagando muito, só busque analisar em qual instituição. Se é uma instituição sólida, entendeu? Se está em presença nacional e tudo mais. Buscar realmente o que está por trás ali. Entendeu? Entendi. Esses são os investimentos para renda fixa. E aqueles que você investem, você vai ganhar um retorno bacana, mas você tem há uma possibilidade bem maior de dar errado. Tem também. Existe. O que acontece? A gente tratando de 3 classificações, né? Basicamente. Renda fixa é o CDB e RDC, que eu te falei, caixinha, Tesouro Direto, né? Basicamente são esses, renda fixa. Depois a gente vai para renda variável. Renda variável, a gente sabe. Renda variável. Já tá falando. Isso. Ela vai variar. Ela varia porque tem rendimentos melhores, só que ela oscila de acordo com o mercado, negociação em bolsa e tudo mais. Aí a renda variável a gente pode utilizar o quê? Temos fundos imobiliários e ações. Qual que é a diferença? Quando você investe em ações, você está investindo em empresa que você acredita. Então você precisa. Petrobras. Isso, Petrobras, Vale. Então, assim, você acredita que tem o potencial, entendeu? Fundo imobiliário é o que eu falo. Fundo imobiliário é muito bom porque a renda, ela basicamente é todo mês. 99% dos fundos imobiliários paga todo mês. E ela é comparada com renda de aluguel, né? Que a gente comenta. Ações, ela paga uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes, a cada trimestre, quadrimestre, semestre, entendeu? Então você tem que analisar o que você deseja. Primeiro a gente passou para renda fixa, depois renda variável. Fundo imobiliário é uma forma muito boa de você, ao invés de comprar um imóvel, você realmente fazer a diversificação da sua carteira. Fundo imobiliário, ele investe em alguns segmentos. Agronegócio, a gente vê renda urbana seria açaí, atacadão, entendeu? Shoppings, laje corporativa é aqueles prédios de São Paulo, sim, fala São Paulo que tem muito, né? Vários escritórios de empresa dentro dele, entendeu? Então, assim, tem vários segmentos que a gente pode atuar. Só que dentro dele, o segmento logístico também, que está crescendo bastante. Você vê que entrega tá para todo lado, né? Então, assim, tem alguns segmentos que a gente pode atuar. E dentro dele é diversificado a carteira.
Porque dentro dele tem, vamos supor, 80 imóveis. Se um sair comparado a 80, é um impacto muito baixo. Ao contrário de você comprar um imóvel para alugar. É um imóvel e um inquilino. Se o inquilino sair você perdeu a renda ali. Mas para você investir nesse variável que você está me falando, você precisa ter uma noção ou você precisa contratar uma pessoa, um profissional da área. Isso. Porque senão você não vai investir no escuro. Não é isso? Ou você faz um curso, eu não sei como é que é, né? Um curso, uma faculdade, vai aprender para você, como você mesmo está fazendo, ou você contrata uma empresa, um especialista para trabalhar nessa área. Sim, é uma forma muito eficiente. Só que eu falo, a educação é o primórdio. Tem que ser, é básico, a educação é básica. Só que o básico ainda falta. Porque a gente consome rede social o dia todo. Só que a gente não consegue selecionar aquilo que a gente deseja. O que eu falo? Para quem quer começar a investir em renda variável, estude um pouco. Tire uma semana, 1 hora por dia. Analise primeiro quem você vai acompanhar. Dicas e tudo mais, entendeu? Para você ter uma base e dali começar a fazer os investimentos. E detalhe, para quem ainda não tem a informação completa, comece aos poucos. Comece investindo na renda fixa e comece entrando aos poucos na renda variável. Para você ir sentindo o mercado, você vendo como é que é. Por quê? Quando, por exemplo, igual aconteceu o petróleo ontem, segunda-feira, desabou 5%. Desabou 5%. Você tiver... Justamente. Só que assim, ele desabou 5%, só que tem um porém. A ação da Petrobras foi lá embaixo. Então, quando você comprou a ação da Petrobras, você queria que ela valorizasse. Só que por uma questão do mercado, ela desvalorizou. Mas desvalorizou por quê? Fatores externos. Teve a guerra que parou, né? Que cessaram, né? Os Estados Unidos. Aí foi lá em cima. Isso é muito bom. Parou, então vai tudo normalizar, todo mundo comprando petróleo. Todo mundo comprando Petrobras. Só que abre o Estreito de Hormuz. Se abriu, a oferta saiu tudo de uma vez. Saiu tudo de uma vez, aumentou a quantidade de petróleo no mercado. Se aumentar a quantidade de petróleo no mercado, quando tem muito produto, costuma ficar mais barato. Entendeu? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. É por isso que eu falo, não precisa ser especialista. Você precisa entender o que você está fazendo. Seguir algumas pessoas e tudo mais. Por quê? Eu falo que o conhecimento, a forma mais barata que você vai ter é através da rede social ou através de um livro. Porque mais barato que isso você não vai ter. Não vai ter. Então, assim, só depende da gente. O que você indica, então? Lógico que você já aproveita e já fala as suas redes sociais, lógico. Quem quiser me seguir, tá lá, @OziOliver no Instagram. Faço fechamento de mercado todos os dias, né? Acompanho, solto dicas. Então, assim, acompanhe, espero que vocês gostem do feedback também, né? Então, o que eu oriento? Primeiro, saia das dívidas, quite as suas dívidas. Quitou, monte a sua reserva de emergência. Monte a sua reserva de emergência para trazer uma tranquilidade, uma paz, diante de qualquer adversidade que você tenha. E depois, comece a diversificar a sua carteira. Por quê? A primeira você quita dívidas, você sai realmente você tem um fôlego financeiro. Quando você começa a ter a sua reserva de emergência, você traz uma paz, uma tranquilidade, porque o seu dinheiro está ali guardado. E quando você vê ele crescendo, vai trazer uma liberdade muito grande mentalmente, entendeu? Depois disso, você começa a abrir os horizontes para ir começando um apetite a risco. E você vendo se você vê aquele valor trabalhando por você, caindo todos os meses, aumentando cada vez mais, sem você fazer nada, você pega gosto por aquilo. Então, assim, a partir de R$1 você consegue investir. R$50. Então, é muito fácil investir. Só tem que saber de onde você vai retirar aquele conhecimento que você deseja. Então, a gente falou de renda fixa para reserva de emergência, CDB, RDC, as caixinhas, né, as famosas caixinhas, e também do Tesouro Direto. Todos esses você encontra, você pode comprar através dos bancos e tudo mais, né? E depois a gente falou de renda variável. Renda variável requer um pouco mais de conhecimento por conta do risco. Tem a valorização? Tem, mas tem um risco também, questão de mercado. Outra forma de investimento também, fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações. O que seria? Quando você investe em um fundo, esse fundo ele compra papéis, títulos de empresas, do mais diversificado do mercado, certo? Ele compra vários títulos que rentabiliza aquilo.
E basicamente você comprando um fundo, você tá diversificando a sua carteira com apenas um, basicamente, entendeu? Só que eu falo para você, quando você vai investir em fundos, não só um fundo, mas investe dois, três, por quê? Tem gestoras diferentes, tem estratégias diferentes, entendeu? Tem papéis dentro dele, tem investimentos diferentes dentro dele. E além disso, um outro famoso também que vem nos últimos anos é a criptomoeda, né? A criptomoeda cresceu bastante, só que tem aquela questão, tem o risco, tem as oscilações, a gente viu aí a criptomoeda chegando a 130 mil dólares. E hoje ela está pela metade, 66 mil dólares. É muito bom, porque teve realmente um expressivo aumento nos investimentos, rentabilidade veio trazendo alta, só que agora a queda caiu em 50%. A gente tem que analisar qual que é o perfil de cada investidor. Se ele tem apetite a risco para isso ou não, entendeu? Justamente por isso que é importante a gente analisar o perfil de cada um e direcionar de forma tranquila, claro, para todo mundo saber e entender os riscos e os prós e os contras que tem, né? Basicamente. Entendi. Vamos mudar de assunto. Esse assunto aí não acaba, não. Não, esse aqui não. Esse aqui não. No finalzinho eu vou dar algumas dicas também, porque. Vamos lá, mudar de assunto. Você falou que você tem um problema de saúde. E foi muito difícil. Foi, realmente. Porque assim, tava com 30 anos e tudo mais, tinha mudado de cidade, emprego novo, tava trabalhando na área de investimento e tudo mais, tava outra vida, sabe? Aí eu fui fazer um check-up, que até oriento todo mundo a fazer, independente de qualquer idade. Faça, porque é o mais importante. Eu fui fazer um check-up e tudo mais, fiz check-up e o médico falou, olha, eu tô vendo aqui no seu exame que tem um pólipo. Pólipo seria como se fosse uma verruga, um nódulozinho, né? Aí eu falei, gente, mas que estranho. Aí eu peguei e fui pesquisar e tal. Aí o médico pegou e falou, olha, temos duas opções. Ou é um pólipo maligno ou benigno. Eu imagino que seja benigno justamente porque você não fuma e normalmente, ou quem fuma ou pessoas mais velhas, costuma aparecer isso. Aí eu falei, tá tranquilo. Falei, vamos fazer a cirurgia daqui uns dias. Aí programou, fiz tudo e tal, aí fiz a cirurgia e tudo mais. E saiu no laudo que era um pólipo maligno. Então eu, com 30 anos, em ascensão, né? Ascensão que fala assim, ainda na parte de criação de patrimônio ainda, descobri que eu tenho um problema desse, um câncer. Então, assim, pra mim foi um baque muito grande, emocionalmente foi muito difícil, porque, assim, apesar que tinha uma pessoa que realmente me apoiava, só que eu tava longe da família. Então, o baque foi muito grande, a instabilidade mental foi muito grande, pressão normalmente e tudo mais. Então, assim, pra mim foi um período muito ruim, que a gente acha que não, né? Mas tomei prejuízo financeiro por acreditar em pessoas, até mesmo da família, pra você ter uma ideia, entendeu? Então, assim, foi um acúmulo de muita coisa. Você querendo fazer o bem para as pessoas, ainda tinha um problema e tudo mais. Então, assim, pra mim, eu demorei a sair, a realmente abrir a mente. Como é que você trabalhou na sua mente sobre isso? Ou, eu falar pra você, ainda bem que eu tinha uma pessoa que ela me apoiou, né? Renata me apoiou bastante, porque foi um período muito difícil, longe da família. E ela falava pra mim, olha pelo lado bom. Pelo lado ruim você teve. Pelo lado bom, Deus permitiu que você esteja aqui ainda. Então vamos olhar por esse lado. Vamos olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Entendeu? Foi basicamente isso. Teve um colega meu também, o Luiz, amigo meu de infância, tem 30 anos que eu conheci ele. Ele falou assim, você foi abençoado. Muita gente acontece e não volta. Então, assim, só se cuida e é isso. Então, assim, recebi fortes palavras, entendeu? Você fez a cirurgia, você tirou, depois você fez outros procedimentos ou não? Fiz. Aí o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia, aí eu tinha que fazer a cada 3 meses, voltar e fazer o check-up de novo, geral, pra ver se tinha saído, se tinha alguma coisa. Por quê? Apesar de retirar, faz a limpeza e tudo mais, acompanha pra ver se vai crescer novamente ou se não tem algo que não esteja conforme como deveria ser, entendeu? Aí o médico até falou assim, olha, foi na bexiga, e a sorte foi porque você vê agora, que tá no estágio 1. Tá na primeira parte da bexiga. Se fosse na segunda,
a gente teria que cortar, tirar pra fora, limpar, entendeu? Assim, foi bem pesado, entendeu? E graças a Deus, que eu não precisei também de fazer quimioterapia e radioterapia. Mas durante um ano eu fiz acompanhamento, né, a cada 3 meses. Depois de um ano aumentou para 6 meses. E depois no segundo ano em diante, aí eu fiz a cada um ano. Aí eu sempre vou e tudo mais, por isso que eu sempre oriento. A saúde a gente não sabe como tá lá dentro. Então, faço check-up é extremamente importante. Eu pensava, a gente vê pessoas mais velhas e tudo mais, mas assim, eu com 30 anos descobri isso. Então, assim, eu falo que foi um alerta. E foi incrível. Eu na mudança de uma cidade para outra, de um emprego para o outro, pensei, vou aproveitar e fazer o check-up. Peguei e fiz o check-up. E apareceu. Acho que foi, né, uma sementinha que plantou na minha cabeça. Sim. Então, assim, graças a Deus, eu me preocupo bastante ainda. Tenho o medo, mas é aquela questão. Quando a gente foca em alguma coisa, que lá cresce. Eu só me cuido para realmente não acontecer novamente. Não tá nas nossas mãos, né? Mas, sim, se acontecer alguma coisa, eu faça de forma mais rápida o que tem que ser feito, entendeu? Graças a Deus, passou. Já é passado. Nossa, graças a Deus, viu? Nossa, que batalha. E as dicas que você falou? Quais são as próximas dicas, né, que você vai compartilhar com a gente? A primeira dica, né? Comece a investir R$1, R$2, R$10, R$5. Só invista. Depois que pagou as contas. Isso. Aí, o que eu falo? Você tem a opção de escolher. Se você tá endividado, tá com atraso, paga as dívidas. Agora, às vezes, você tá tranquilo, não tem nenhum problema, mas você tem um financiamento de uma casa. Só que não te aperta? Não te aperta. Então, você pode começar já a investir. Você não precisa pagar aquilo lá, apesar de ser uma dívida de longo prazo, entendeu? Então, eu falo isso. Primeira dica, invista R$1, R$10, R$15, R$50, R$100, o que você conseguir investir. Essa é a primeira dica, porque quando você vê aquilo lá crescendo por si só, sem fazer nada, você vai pegando gosto e vai aumentando. E eu falo que isso não é ganância. Isso não é ganância. Mas a gente tem que olhar de outro lado. Buscar a melhoria, buscar a mudança, entendeu? Assim, não viver como a vida, deixar a vida me levar, entendeu? Então comece a investir. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Quando você for investir, trate o investimento de forma diferente. Invista primeiro para depois você pagar as contas. Por quê? Se pague primeiro para depois você pagar as contas. Se você vai pagando as contas e sobra, vamos supor, R$500. Aí você, tô com R$500 aqui, vou no espetinho, vou comer ali, vi essa blusa e tudo mais. Ao invés de você, por exemplo, você tinha R$500, ao invés de você investir os 400 e gastar 100, você vai gastar 400 e vai investir 100. Por isso que eu falo, o primeiro tem que ser o investimento, porque você tem que se pagar primeiro, entendeu? Outra dica também que eu falo que muitos influenciadores falaram e tudo mais, mas na minha concepção eu não concordo. A gente viu muita gente falando nos últimos anos, não compre sua casa, porque é dinheiro parado, então se não compensa, se você investir 300 mil, se você ganhar R$3.000 por mês, se você, entendeu? O aluguel tá R$1.500, R$2.000. Eu não falo isso. A minha concepção é, compre a sua casa. Por quê? Você tem o seu lar, você tem a sua tranquilidade. Então você realiza um sonho que você tem ali. Entendeu? Essa é outra dica que eu dou, porque o seu lar, se você não tiver o seu lar, tiver a sua tranquilidade, o seu lugarzinho para você sentar com sua família, você fala aquilo é meu, que é a realização de sonho de todo mundo quer comprar uma casa própria, por exemplo, entendeu? A maioria quer, né? Então, compra a sua casa, porque quem às vezes fala para você não comprar a sua casa, já comprou a dele e tá investindo, entendeu? Entendeu? Por isso que eu trago isso pouco, porque você vai muito influenciador, não compre sua casa e tudo mais, justamente por isso. Então, compra a sua casa. É o seu lugar. Aqui é meu. Isso. É diferente. Isso. Aqui é meu. É diferente. Você já viu quando você chega de viagem, passa dias e dias fora, volta pra casa, nossa, eu tô bem em casa, entendeu? Tá certo, que casa alugada também, mas na sua casa, fala, nossa, eu cheguei no meu lar, entendeu? Basicamente é isso. E um parênteses que eu falo aqui, né? Até pra vocês mesmo, até pra você, pra todo mundo. Por exemplo, você sabia que se você investir R$215 por mês, desde o nascimento do seu filho até ele completar 18 anos,
se ele vai ter uma renda de R$ 1.600, o mesmo salário mínimo que todo mundo recebe, sem ele nunca ter trabalhado. Aí eu falo assim, R$ 215 aperta? Pode apertar alguns, pode. Outros pode ser que não. Só que por que eu falo que não aperta? O pai pode investir R$ 107,50 e a mãe R$ 107,50. Então, para dois não aperta. Então, se você investir durante 18 anos, seu filho com 18 anos já está recebendo um salário mínimo sem nunca ter trabalhado. Aí que você já vai fazer? Criar ele com educação financeira para quando ele chegar aos 18 anos, o que eu quero fazer? Quero fazer faculdade? Então, a minha renda aqui já tá suprindo os meus gastos da faculdade. Eu consigo ficar tranquilo sem apertar meu pai, minha mãe. Ou então, se ele decidir trabalhar e continuar investindo aquele recurso que vocês começaram a investir lá atrás para ele, então ele vai ter duas rendas. Ele vai poder investir mais e gastar o que ele deseja. Olha aí, entendeu? bacana. E dica, R$ 215. Sim. E é... Outra coisa, em Caldas Novas, o que você investiria? Em Caldas, sinceramente, na casa própria. Na minha casa própria. Eu não investiria em outros imóveis para ter renda, justamente porque, com vários anos no mercado financeiro, o que eu aprendi? O imóvel, aqui em Caldas, ele é desvalorizado. Por que eu falo desvalorizado? Eu já morei em cidade que tinha 40 mil habitantes. Uma casa de meio lote custava R$ 350 mil. E aqui você compra por 150, 160, 170, né? Então, assim, a gente vai ver que vai ver um pouco desvalorizado. Sim. Não porque o imóvel é ruim, não, é por conta de mercado mesmo. Então, assim, se eu for lá e se eu tenho minha casa, comprar uma casa de meio lote para alugar, vamos colocar que ela custa R$ 150 mil para mim. Eu vou conseguir alugar ela a em média de R$ 600, R$ 700. Então, assim, menos de 0,5%. Enquanto o rendimento está pagando, né? Renda fixa está pagando mais de 1%. Aí você fala, não, mas o imóvel vai valorizar. Tá, o imóvel vai valorizar, não tem nenhum problema. Só que os seus juros, ele vai valorizar, vai aumentar cada vez mais também. Outro ponto que eu falo, você pode ter incidência de imposto de renda. Justamente porque vai somar a sua renda com a renda do aluguel. Você pode ter incidência de imposto de renda até 27,5%. Outra questão que eu gosto de falar. Se o inquilino sair da sua casa, reincidir o contrato, você vai ficar descoberto. Porque você acreditava naquela renda, vinha todos os meses. Até finalizar o contrato, pelo menos. Aí ele vai pagar a multa do contrato, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Você vai ficar sem renda naqueles próximos meses. Tentar alugar e tudo mais. Aí a gente sabe que é oferta e demanda, né? Tem que achar, as pontas tem que se encontrar. E também, se o inquilino, a gente sabe, como mais de 80% dos brasileiros estão endividados, pode ser que ele venha, alugue, faça o contrato, com você trazendo segurança, mas passou 5 meses, estragou a casa toda e saiu, foi embora fugido daqui, entendeu? Por exemplo, então se mudou e não tá nem aí. Questão de caráter. Aí você vai ficar com prejuízo da casa, vai ter que acionar advogado para uma pessoa que não pagou, seus custos aumentam também, entendeu? Então hoje eu investiria no imóvel próprio. Aquilo que o seu lar, entendeu? Entendi. Hoje eu investiria dessa forma. Meu querido, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Você falar? Vou te falar. Vou te falar. Eu até tinha separado algumas coisas e tudo mais, mas eu creio que a ideia que eu tentei passar é justamente essa. Porque a gente se cuidar primeiro para depois cuidar dos outros. E trazer o que é de forma clara, entender? Agora eu te faço a pergunta, né? Eu te faço a pergunta. Eu trouxe de forma clara, dá para entender? O que você acha? Assim, desmistificou a área de investimento? Sim. Foi muito bom. O que é investimento? Mas eu creio que a gente vai ter outras oportunidades. A gente falar algumas coisas mais específicas, porque hoje foi mais um geralzão, inclusive para te conhecer, né? Então, assim, acredito que vai ser bacana. Inclusive, ver se o pessoal vai querer também, né? Pois o pessoal participar, Deixe comentário, né? No YouTube, no Instagram, deixe comentário. Espero que tenham gostado. Trouxe de forma clara para todo mundo entender. Isso é um pouquinho do que eu sou, que eu busco levar para todo mundo. Então, assim, as dicas que eu tinha para dar realmente eram essas. Porque comece independente de qualquer coisa, quite suas dívidas, procure investimentos, entendeu? Então, assim,
um pouco do que eu quis trazer justamente por isso. Era esse o assunto que até agradeço pela oportunidade de estar aqui. Espero fazer impactar a vida das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas com tudo que eu trouxe aqui, né? Fala nessa câmera aqui, mais específico nessa câmera aqui, sobre aquilo que você vê para esse ano, do lado financeiro, dos negócios, e se nós podemos, o que nós podemos visualizar para o ano que vem. O que eu vejo para esse ano? A gente tem Copa, tem eleição, e isso impacta bastante, né? A gente vê uma recessão agora da guerra. Eu vejo para esse ano, vai ter instabilidade, vai. Só que uma coisa eu falo, independente de ser um presidente, outro presidente, direita, esquerda, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. Então, é aquela questão. Vamos correr atrás do nosso, vamos olhar para dentro das nossas vidas, o que a gente quer. E, além disso, o que eu penso para esse ano, né? De acordo com a análise que eu faço. Esse ano, vamos continuar tendo taxa de juros, inflação alta, consumo está em alta. Então, realmente, aquela questão. A gente precisa tabelar os nossos gastos, anotar os gastos mensais, tá? Justamente por quê? Para você ter o controle dele e não ele te controlar. E isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Porque quando a gente perde o controle da nossa vida, a gente não sabe com o que gasta, às vezes tem até cobrança no cartão de crédito lá que a gente nem vê, e a gente se perde por conta disso. Então, nesse ano, tenha controle financeiro. A meta para 2026, anote os seus gastos mensalmente, anote tudo que você gasta, tudo que você recebe, para te dar um direcionamento. Finalizar o ano de 2026 diferente. Para 2027, ano novo, vida nova. Então, busque investimentos, quitar suas dívidas. Tem outro patamar da sua vida. Chegue em 2027 já de forma elevada. Já tenha o seu plano de 2027 já tracionado. Então é isso que eu falo. Só para você olhar para dentro e anotar os seus gastos, anotar suas receitas, para ter um controle maior da sua vida financeira. E precisando da gente, né? Pode chamar no VPcast. Deixe um comentário, espero que vocês gostem. Então, novamente, né? No Instagram é @OziOliver. OZIOLIVER. Então, na minha concepção é essa. Independente da questão de governo, quem vai, quem entra e tudo mais, a gente vai trabalhar da mesma forma. Vai ter que trabalhar, ter que correr atrás. A Mega Sena não vem, né? É isso, queridos. Tá aí. Como foi bom. Obrigado. Eu sou a pessoa assim mais bem-aventurada, né, de ficar escutando pessoas assim que tem bagagem, que tem algo que edifica, que tem algo que dá, assim, a gente fica aprendendo com a gente também aqui, né? É isso aí, pessoal. Deus abençoe abundantemente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por sempre estar conosco aqui. Esse foi mais um IVPcast para vocês. Tchau, tchau.